Bom, pessoal, boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso quarto dia da Semana da Psicologia, né, aqui da Universidade Anhanguera. Uma boa noite especial aí a todos os alunos e aos nossos convidados também. Um dia especial hoje, né, Dia do Psicólogo aqui no Brasil, então gostaria de parabenizar toda a família Psi, né, psicólogos e futuros psicólogos aqui que atuam com saúde mental nas suas mais diversas esferas, né? Parabéns a todos nós aí pelo dia, pelo nosso dia, tá bom? Bom, hoje a gente vai ter aqui conosco uma super palestra também, as 4 etapas da psicoterapia junguiana, com o professor Rangel Fabretti, né? Ele caridosamente trouxe aqui para a gente um material muito rico, muito bacana, que vai falar sobre toda a etapa, as etapas, né, da psicoterapia junguiana, uma reflexão interessante aí para todos nós do mundo psi, tá bom? Bom, boa noite especial à professora Patrícia, à professora Regina, tudo bem com vocês? Tudo bem? Regina? Boa noite, tudo bem também? Muito bem. Informo a todos que a palestra está sendo gravada e para os alunos da Universidade de Anhanguera depois ficará disponível no ambiente de vocês, tá bom? Bom, está com a gente aqui o professor Rangel Fabretti, né? O Rangel, ele é psicólogo clínico, supervisor, especialista em psicologia analítica, mestre em psicologia psicossomática, ele é coordenador adjunto e professor da pós-graduação em psicologia analítica no Instituto Freedom e do curso de extensão em psicologia analítica no Instituto Freedom. Autor e professor dos cursos EAD, mitologia grega e psicologia analítica, mitologia afro-brasileira e psicologia analítica e introdução à psicologia analítica. Ele vai conversar aqui com a gente hoje sobre as 4 etapas da psicoterapia junguiana, né? Então, nós teremos aí essa palestra. Ao final da palestra, estará aqui aberto também para responder perguntas e comentários a respeito do conteúdo, tá bom? Então, eu gostaria, por gentileza, né, todos os participantes conseguissem deixar o seu microfone no mudo, né, e a sua webcam desligada aqui no momento da palestra, tá? E aí, assim que for fazer alguma pergunta, algum comentário, aí sim você pode conectar tanto a sua webcam quanto também o seu microfone. Tá legal? Bom, professor Rangel, boa noite. Fique à vontade, é com você. Boa noite, professor João. Boa noite, professora Patrícia. Boa noite, professora Regina. Boa noite a todas, boa noite a todos. Em primeiro lugar, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor João, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês neste espaço, em pleno dia do psicólogo. Temos essa oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês da Anhanguera. E fiquem à vontade posteriormente ao final desta palestra, ao final desta exposição, para fazerem as perguntas de vocês. Então, como nós vamos passar por alguns slides, talvez seja interessante vocês irem anotando aí ao lado as perguntas que vocês possam ter, as dúvidas que vocês possam ter, para que ao final nós tenhamos essas dúvidas mais de pronto às mãos, né? Bom, então eu vou iniciar aqui a minha exposição. Professores, por favor, até que horas eu tenho para fazer a exposição para encerrar? Acredito que até umas 8h15, tem 1 hora. E aí depois a gente deixa um tempinho para perguntas, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Só Beleza? para eu Imagina, eu vou me desligar. organizar. Tá, eu vou desligar minha câmera e o meu microfone, mas eu tô aqui, tá? Vou passando os slides para você. Mas é só para deixar aí todo o brilho. Tá bom, professor. Obrigado. Pode passar. Oi, professora Patrícia. Obrigado.
Bom, então, acho que saiu o PowerPoint. Voltou. Bom, então aqui está o meu e-mail, para quem quiser escrever depois, ao longo da semana, fique à vontade para me escrever após essa palestra, quem quiser. Pode passar. Bom, então nós começamos aqui com a nossa palestra, e ela é baseada em um texto que o Jung escreveu, da obra completa dele, que é o volume 16/1, A Prática da Psicoterapia. E lá, em uma das partes de um dos capítulos, ele enumera quais seriam essas 4 etapas do tratamento analítico, né, da psicologia analítica. O Jung, ele foi um colaborador do Freud, inicialmente, lá no início do século passado, e também já era um pensador individual, né? Às vezes as pessoas colocam o Jung como sendo alguém único, exclusivamente ligado ao Freud ali no início, mas não, o Jung já tinha uma carreira acadêmica, já tinha um reconhecimento científico. O Jung, para quem não sabe, ele é o autor, né? Ele é quem criou o conceito de complexo, e o Freud, inclusive, dá este crédito ao Jung, né? Então o Jung cria o conceito de complexo antes mesmo dele iniciar as colaborações ali com o Freud. E depois, em 1913, eles rompem, né? Por divergências conceituais, divergências sobre a psique, e ele vai fazer a teoria dele, vai desenvolver o pensamento junguiano e cria aquilo que a gente chama hoje de psicologia analítica, que é uma outra teoria, né? E uma das coisas que era um ponto de divergência entre Freud e Jung é em relação à energia psíquica, né? Para o Freud era energia sexual, para o Jung não, ele fala, não, energia psíquica, é um aspecto muito mais amplo, muito mais profundo, né? Então essa é uma das divergências entre eles. E uma outra grande questão é a questão do inconsciente, né? Para o Freud existe um inconsciente só, que é uma espécie de um depositário de coisas, uma gaveta que você vai colocando as coisas lá, né? Que vai reprimindo, vai rejeitando, uma lata de lixo. E Jung vai dizer, tá, você tem o inconsciente pessoal, mas tem o inconsciente coletivo também, que é um aspecto ligado aos arquétipos. Então, em um outro momento, quem quiser depois, a gente pode, em um outro momento, né, falar mais sobre isso, né? Hoje a gente vai focar aqui nas 4 etapas do tratamento analítico. Bom, e lá na prática da psicoterapia, né, que esse volume 16/1 da obra completa do Jung, ele vai falar dos problemas da psicoterapia moderna. E ele vai falar da psicanálise, vai falar da psicologia individual, mais outras tendências, vai falar da psicologia complexa, né, que é esta psicologia que lida com os complexos, e ele vai falar, então a psicologia analítica, ela nasce destas contribuições aqui, nasce destas pesquisas, né, que o Jung foi fazendo. O Jung, ele era um cientista na época dele, que ele tinha uma preocupação em entender os fenômenos da psique. Ele tinha uma busca empírica. Então ele dizia que tudo que ele criou, tudo aquilo que ele conceituou foi por uma experiência vivenciada por ele, foi um dado empírico dele, né? Não foi que ele criou uma teoria para dar conta daquilo que ele observava, não, ele observava e então ele desenvolvia depois um conceito em relação a isso. E sempre tendo um cuidado de não ter uma visão reducionista, né, de querer encaixar os atendimentos dele, encaixar a psique dentro daquilo que ele observava. Não, ele falava que ele
via o fenômeno, observava o fenômeno, e a partir disso, então, ele conseguia desenvolver o raciocínio clínico dele, ele chegava, inclusive, a dizer que cada atendimento era uma teoria diferente, então ele tinha uma postura bastante aberta, uma postura humilde em relação ao entendimento do que é a psique humana. E ele vai dizer para a gente que o tratamento analítico ele é constituído de 4 etapas. Ele vai falar da confissão, do esclarecimento, da educação e da transformação. Então nós vamos verificar agora essas 4 etapas do tratamento analítico. Então a primeira etapa é a etapa da confissão. O Jung, ele diz que tudo aquilo que a gente guarda, como se fosse um segredo, como se fosse algo a ser ocultado, ainda que você não tenha a crença em relação a cometer pecado ou não cometer pecado, aquilo funciona simbolicamente como uma espécie de um grande pecado, e aquilo se torna um veneno psíquico na sua psique. Na minha psique, caso eu guarde isso a 7 chaves e não conte para ninguém. Alguém vai ter que saber disso, alguém vai ter que ouvir essa história cabeluda que você tem aí com você, né? Porque todos nós temos histórias, todos nós temos vivências difíceis, coisas dolorosas para lidar na nossa própria psique, situações difíceis às quais nós não conseguimos lidar e precisamos de ajuda. Isso é natural, é humano, faz parte da vivência humana, lidar com situações difíceis. Mas a natureza não perdoa aquilo que vira algo oculto, né? Então aí vem o recalque, vem a repressão, e aí aquilo se torna um complexo de uma carga muito forte. E aquilo passa a produzir uma perturbação na psique consciente. Então, a nossa autonomia começa a ficar prejudicada, a nossa vontade começa a ficar prejudicada, e aí parece que os impulsos, eles passam a ter uma capacidade maior de reger os nossos comportamentos. E aí você vai lá e fala, puxa, eu falei aqui, não queria ter falado aqui de novo. Ai, meu Deus. Eu falei de novo aqui, não queria ter falado. Você me perdoa? Me desculpa, eu tava com a cabeça quente. É que foi mais forte do que eu. E aí você falou e foi lá e fez de novo. Por quê? Porque é um complexo que toma a psique da gente e aí a gente fala o que não queria falar pro outro. Ou então vai lá e faz. Ai, eu não queria ter feito isso. Eu fiz de novo, eu fui lá e fiz isso. Nossa, me perdoa, não queria ter feito, tá com a cabeça quente. Isso é um complexo que toma a nossa psique consciente, a gente vai lá e fala o que não queria falar e vai lá e faz o que não queria fazer. Mas se a gente tiver consciência sobre esses aspectos negligenciados, que viraram um segredo, que viraram uma coisa oculta dentro da gente, a gente passa a ter consciência sobre aquilo que se oculta e vai passar a ter um prejuízo menor. Por quê? Porque você alivia a tensão, baixa a tensão da psique e você passa a ter uma autonomia maior. Você começa a enxergar o impulso quando ele está chegando e antes dele tomar você, antes dele tomar a sua fala, antes dele tomar o seu comportamento, você tem algum tempo ali que você consegue conter o impulso e ter uma autonomia e ter um livre-arbítrio frente àquele impulso, frente àquele complexo que está sugerindo para você ter algum comportamento destrutivo para você e para o outro. O Jung vai dizer o seguinte para a gente, que no inconsciente não temos apenas aspectos que um dia foram conscientes. Temos também aspectos que brotam, se desenvolvem até atingir a consciência. Então é interessante a gente observar isso, de que nem tudo que está no inconsciente são aspectos que um dia foram reprimidos.
Existem os aspectos do inconsciente coletivo. E é muito interessante observar isso na análise junguiana, porque quando a gente vai fazer a análise dos sonhos, por exemplo, a gente vê ali que tem aspectos que não tem a ver com a nossa vivência individual, não tem a ver com o nosso histórico pessoal, são aspectos coletivos, são aspectos arquetípicos que fazem parte de toda a história da humanidade. E aí o Jung vai dizer, você quer conhecer, você quer saber sobre esse lado coletivo? Vai estudar mitologia, vai estudar contos de fadas, vai estudar folclore, vai estudar simbologia das religiões, que aí você vai entrar em contato com o conhecimento do que são arquétipos. Arquétipos são instintos, padrões de percepção, padrões de pensamento, padrões de sentimento comuns a toda a história da humanidade. E aí eles aparecem nos sonhos, por exemplo. Então é muito interessante, porque entrar em contato com os arquétipos, entrar em contato com o inconsciente coletivo, tem um frescor para a psique, traz uma renovação. A gente tem a oportunidade de obter transformações, a gente tem a oportunidade de ampliar a consciência. Pode passar, por favor. Então ele vai falar para a gente, né, de conteúdos que descem, né, conteúdos que são reprimidos e conteúdos que sobem, conteúdos que vêm do inconsciente coletivo, que interferem no consciente e atuam indiretamente. Então a gente acha que é só coisa que a gente reprimiu, que está ali no inconsciente. Não. Coisas que sobem do inconsciente coletivo e interferem na consciência. Então, olha que interessante, né? Tem uma série de questões, então, que brotam do nosso interior, que borbulham do nosso interior, porque o inconsciente, para o Jung, o inconsciente coletivo, é uma fonte criativa. Então, se é uma fonte criativa, ele vai trazer uma série de pensamentos, de sentimentos, de sensações e propostas para que a psique consciente se ocupe delas, para que a psique consciente preste atenção nelas. Então, são aspectos da nossa personalidade que estão aqui com a gente não percebe, mas está aqui. E se a gente parar e prestar atenção, a gente começa a ter um olhar que é um olhar que vai integrando esses aspectos inconscientes e a personalidade vai se enriquecendo e a psique vai se transformando e se desenvolvendo. É um desenvolvimento natural. Bom, e aí ele vai dizer aqui, ó, que um segredo pessoal atua como culpa ou pecado, independente do ponto de vista da moral convencional. Então a gente já entendeu aqui que a gente precisa trazer à tona, confessar os nossos conflitos, as nossas tensões, as nossas histórias mais difíceis. A gente precisa ter um espaço que a gente vai fazer isso. E o espaço que a gente procura para fazer isso na psicologia é a análise, né? Então, se você não faz análise, se você não faz psicoterapia, né? Não precisa fazer só análise junguiana, né? Mas nós estamos falando aqui da análise junguiana. Você vai procurar psicoterapia, vai lá, né? Terapia cognitivo-comportamental, psicodrama, fenomenologia, psicanálise. Vá buscar ajuda, vá buscar alguém que seja um profissional capacitado para acolher você na sua totalidade. O afeto contido e segredo inconsciente atua como isolamento, uma perturbação e provoca um sentimento de culpa. Quantas vezes a gente se sente culpado sem ter feito nada? Quantas vezes a gente fica com pensamentos aqui de rejeição, de se sentir inferior, sem não ter feito nada para estar sentindo essas coisas? Então, olha que coisa interessante, né? Às vezes não precisa ter feito nada, só ter um afeto aqui
ter uma fantasia, alguma coisa aqui que está perturbando, já faz a gente se sentir mal. Mas se você leva isso para a sua terapia, você tem um espaço que vai acolher isso. A natureza não nos perdoa ao guardar um segredo, né? Nós, ao guardarmos segredo, a natureza não perdoa, né? Passamos a perna na humanidade, né? O Jung vai dizer para a gente. Então, um profissional capacitado, uma profissional capacitada, é importante que acolha esse conteúdo que está aí em você, que é inconsciente, a gente não tem culpa dele, a gente não tem responsabilidade dele, mas a gente tem responsabilidade no sentido de entrar em contato com isso e levar isso para análise, levar isso para a psicoterapia. Pode passar, por favor. O segredo e a contenção pessoal, eles produzirão efeitos danosos. A natureza reage, podendo chegar ao adoecimento. Então, às vezes, o fato de você querer lidar com tudo sozinho, vai acarretar uma estafa, vai acarretar um burnout, vai acarretar um estado de um estresse tão elevado que isso vai trazer prejuízo para a sua saúde mental e física. Psique e corpo é uma coisa só. Ambos se afetam mutuamente. Então a gente acha que saúde mental é uma coisa e saúde física é outra. Uma forte carga de emoção, ela vai produzir um efeito, inclusive no corpo. Muito interessante, quando a gente começa a lidar com os nossos complexos, a gente percebe quando a gente vai ficar nervoso, a gente percebe quando a gente vai ficar tenso antes da coisa acontecer. E aí você começa a perceber que tem reações físicas que vão chegando, vão se avizinhando, antes mesmo de você entrar naquele estado forte de emoção. Então você começa a perceber que existem aspectos inconscientes chegando, só de prestar atenção no seu corpo. Então é um treino interessante que a análise, que a psicoterapia traz recursos para isso, né? Questão de regulação emocional, né? É muito importante a gente ter esses recursos à mão para a gente poder lidar melhor com os nossos afetos, com as nossas emoções, com os nossos complexos, lidar com esse lado inconsciente, irracional, que a gente às vezes não gostaria de ter, mas às vezes eles nos têm, né? Não é nem a gente que tem o lado inconsciente, às vezes o inconsciente que tem, a gente captura a nossa consciência e a gente não goza mais de autonomia, de independência frente aos nossos aspectos emocionais. Mas solta o que tens e serás acolhido. O lado sombrio também pertence à minha totalidade. E ao tomar consciência da minha sombra, né, que é esse lado que eu não enxergo, mas que ele acaba interferindo na minha vida, consigo lembrar-me de novo que sou um ser humano como os demais. Então, gente, não tem problema a gente ter um lado sombrio. O que a gente precisa é tomar consciência dele. E às vezes a gente é bom em falar que o outro é isso, o outro é aquilo, que o outro é encrenqueiro, que o outro gosta de me provocar, que o outro é que faz eu ser assim. Ah, porque ele me provocou, por isso que eu sou assim. Mas e eu? Sou uma bela flor, né? Eu sou um ser angelical, um ser do bem, um ser de luz. Gente, onde tem luz, tem sombra. Então a gente não consegue se desvencilhar dos opostos. A vida, ela ocorre entre os opostos. E aí a gente experimenta a catarse, né? A gente pode experimentar curas, né? Ao simplesmente falar sobre aquilo que nos afeta, simplesmente falando, confessando as nossas histórias difíceis. Algumas pessoas experienciam curas, experienciam transformações. Mas essa é uma etapa, né, da psicoterapia junguiana. Pode ir adiante, por favor. A segunda etapa é a etapa do esclarecimento. Então, pessoas conscientes de maneira unilateral,
nem sempre será possível aproximar as pessoas do inconsciente. E aqui a gente começa a ver a restrição desse método catártico. Então, só falar pode ser terapêutico? Sim, mas só essa fase, segundo Jung, não dá conta de todo o processo que é lidar com a psique, que é fazer o tratamento inteiro, como deve ser feito. Porque pessoas muito racionais, muito lógicas, muito voltadas para os aspectos cognitivos, são pessoas que têm mais dificuldade em falar das suas dificuldades, em falar da sua intimidade. Então, talvez a gente precise de mais elementos aqui para trabalhar. Não vai adiantar ela só ela falar e trazer à tona os conteúdos, talvez não adiante, porque talvez ela tenha um bloqueio muito grande com ela, né? Tem essa maneira unilateral de ser, muito racional, muito lógica. Tem gente que é muito lógica, muito prática, muito objetiva, e tem uma dificuldade aí em lidar com as emoções, em lidar com os sentimentos. Então a gente vê essa restrição aqui desse método catártico. O Jung também vai falar do aspecto da transferência. Né? Transferência é uma projeção de características inconscientes sobre o analista, sobre o terapeuta. Então as pessoas, às vezes, elas vão para a terapia e, de maneira inconsciente, sem, né, saber que está fazendo isso, elas transferem o papel de pai, transferem o papel de mãe, transferem o papel ali de um grande mestre sábio ali para o profissional, né, de uma grande feiticeira, né? E a pessoa não é nada disso, a pessoa só é um ser humano que está ali para fazer um trabalho profissional em termos de psicoterapia, em termos de saúde mental, e apenas isso. Mas o inconsciente, ele é muito criativo, né? E ele fica tentando transferir, ele fica tentando projetar esse lado inconsciente que a gente tem, que a gente não lida com ele. Porque às vezes nós temos frustrações lá da infância, né? Nós temos frustrações em relação a papai, em relação a mamãe, e essas frustrações, infelizmente, se a gente tiver consciência delas, a gente pode acabar transferindo para o terapeuta, transferindo para a namorada, transferindo para o namorado, transferindo para o marido, transferindo para a esposa. E ao invés de você ter um marido, você vai querer ter um pai, um cuidador. Ao invés de você ter uma esposa, você vai querer ter uma mãe que vai cuidar de você. E aí complica as relações. Então, o Jung está falando aqui que a transferência também é um elemento que atrapalha a análise, que atrapalha a terapia. Então, o Freud, ele vai dizer que é necessário que tenha transferência. O Jung vai dizer, não, se não tiver, é melhor. Se não tiver transferência, é melhor, né? E aí ele vai falar aqui, né, dessa identificação com os pais, fantasias incestuosas que nunca foram reprimidas, sempre foram inconscientes. Então o Jung está falando aqui que não necessariamente você teve eventos de negligência do pai e da mãe, ou eventos de frustração em relação ao cuidado do pai e da mãe, mas tem uma fantasia ali na psique que surge e começa a reger de plano de fundo a tua vida. E aí você começa a querer ter uma mãe que vai te acolher aonde quer que você vá. Você se sente indefeso, se sente desprotegido, aí vai ter essa necessidade de ter uma figura materna ali. Você vai ter mais dificuldade de ter independência e ter autonomia na vida. Ou então você vai ter necessidade, né, de ter um pai, de ter uma figura de autoridade que vai ali estar à sua frente, que você vai provar tudo para ele, que você vai estar ali servindo a ele. Então, são fantasias da psique que não necessariamente têm a ver com histórico de vida, mas que surgem. São fantasias arquetípicas, como o Jung estava falando, né, que a gente viu anteriormente aqui na etapa da confissão, coisas que sobem do inconsciente coletivo, né? Então é interessante a gente prestar atenção nisso e ver que às vezes tem coisa que atrapalha a vida da gente
que nasceu no próprio inconsciente, não tem a ver com o histórico de vida. É interessante a gente pensar isso. E aí o Jung vai dizer, ó, a gente vai ter que interpretar e analisar essas fantasias, então, né? Que não é nada lógico, não é nada racional, mas são coisas que interferem na qualidade de vida da gente, interferem no nosso livre-arbítrio, na nossa autonomia, na nossa vontade. Surge a necessidade do método interpretativo elaborado por Freud, que ele vai chamar aqui de esclarecimento. Pode passar, por favor. E nós temos que ter cuidado com esse método. Por quê? O luminoso não deixa de existir por conta do lado escuro. A sombra não existe sem a luz. O mal não existe sem o bem e vice-versa. Nós temos que dar o valor ao insight, nos adaptarmos à realidade e termos paciência com a nossa própria incapacidade. Eliminar as ilusões na medida do possível. Então, essa semana, por exemplo, eu estava falando com a paciente e ela teve um sonho em que ela estava sendo atendida no meu consultório, /casa, /consultório. E aí ela conta que lá na sala tinha uma TV grande que eu ia mostrar algo muito importante para ela, ela conta. E aí, o que ela fala? Ela fala que ali, naquele lugar, tinha um colchonete. Ela deitou nesse colchonete e dormiu. Então, ela foi lá para análise, mas o que ela faz na análise? Ela dorme. Ela dormiu. Eu tinha algo importante para falar para ela, para mostrar, ela não quis ver, não quis enxergar. Ela dormiu. Então, a gente trabalhou esse conteúdo em sessão. Falou assim, ó, vamos olhar para isso, né, que é o que o William está falando. Surge a necessidade de interpretar. E aí depois ela contou um outro sonho que ela teve comigo, que é um sonho em que ela ia para o meu quarto. Aí você fala, é uma transferência erótica. Não, não é uma transferência erótica. Aqui, o que acontece? Ela fala que estamos lá no quarto e eu estou distante dela. Ela busca a minha proximidade e eu estou distante. Então, eu estava falando com ela, falei assim, então, você está buscando o que você acha? Você está buscando um cuidado e um acolhimento que eu não vou dar para você. Você está buscando alguém que resolva a sua vida. E você está dormindo lá no outro sonho. Né? Então é muito fácil, às vezes, a gente botar a responsabilidade na mão do outro. Botar a vida da gente na mão do outro. Esperar que o outro resolva. Esperar que o outro dê uma solução. E ela tem essa postura mais passiva. Ela sabe disso. Então, é uma dificuldade que ela tem. E aí depois tem um outro sonho que eu chegando perto da casa dela, eu a cumprimento, dou uma carona para ela e falo que eu vou embora. Que já deu já. O tempo já tinha dado. Então, olha só o inconsciente mostrando para ela, né, que ó, esse alguém que você está buscando aí para resolver sua vida, esse alguém aí que a gente está, né, tendo esse contato, esse vínculo, né, tem uma projeção, tem uma transferência em cima dessa personalidade de ser alguém que vai resolver a tua vida. E ela é alguém que precisa resolver a vida dela. Por exemplo, ela tem uma monografia para entregar para poder pegar o título de especialista, que ela não consegue entregar. Ela tem uma situação lá, né, com o pai, com a mãe, quer sair de casa e ela não consegue sair. Está com 40 anos de idade, não consegue sair da casa da mãe, não consegue sair da casa do pai. E fica esperando que alguém vai aparecer e vai resolver a vida dela. E aí nós estamos trabalhando na análise. Então a gente tem que ter paciência, eu tenho que ter paciência com ela tem que ter paciência com ela, para lidar com essa incapacidade de eliminar estas ilusões, na medida do possível. Pode passar, por favor. E aqui é a terceira etapa, a etapa da educação. Então o Jung, é interessante isso, né? Que ele vai falando, ó, teve lá a confissão, mas só a confissão não dá conta. Teve lá o insight, o esclarecimento, né? Mas só o esclarecimento não dá conta. Ó, aqui, ó. O insight,
que vem lá do esclarecimento, da interpretação, da análise, ele pode falhar em pessoas com pouca fantasia moral. Além do insight, se faz necessária a educação social. Ok, mas eu sou psicólogo, eu não sou educador, eu não sou pedagogo. Aí olha o que ele vai dizer pra gente, ó. Os falsos caminhos da neurose se transformaram em outros tantos hábitos, que a respeito de todo discernimento só vão desaparecer quando substituídos por outros, e esses só podem ser adquiridos quando exercitados. Então, a neurose dessa paciente faz com que ela fique numa postura mais passiva diante da vida, faz com que ela fique numa postura mais regredida, uma postura mais infantilizada, e espere que um outro seja responsável por ela. Então, ela criou um estilo de vida e uma série de comportamentos baseados nesse jeito de ser. Olha que coisa complicada, né? Mas aí o paciente tem que ser literalmente puxado para outros caminhos. Isto se consegue apenas através da vontade de se educar. Gente, a gente sofre na vida porque a gente é mal educado. A gente é mal educado. E por nós mesmos. Porque chega um momento da vida que a gente vai ser responsável pela gente. Vai ser mais papai e mamãe. Não vai adiantar querer culpar papai e mamãe pela nossa infelicidade, pelas nossas frustrações. Nós somos responsáveis pela nossa vida quando a gente está na vida adulta. E aí a gente vai ter que lidar com isso. E o psicólogo, o analista, o terapeuta, dentro da abordagem junguiana, ele vai ter um olhar de trazer contribuições, de trazer possibilidades para o paciente escolher, para ele ver o que ele quer fazer da vida. Então, a gente, na abordagem junguiana, a gente vai ter uma postura, né? É interessante porque traz propostas de comportamento, propostas de pensar sobre a vida de um outro jeito, contemplar outras visões de um mesmo ponto de vista, vai abrindo, vai trazendo um ângulo maior. De que forma? A gente não é palpiteiro, a gente não é conselheiro, a gente vai trabalhando com a maiêutica socrática. Então, a maiêutica socrática é uma técnica suprema para nós dentro da abordagem junguiana. Nós vamos fazer pergunta. Então, esta vontade de educar, ela surge através de perguntas. Por exemplo, olha, fulana, você já pensou em fazer isso? Olha, fulana, o que você acha de você abordar isso aqui? Fulana, o que você acha de você tomar cuidado e não pensar, né, desse ponto de vista e pensar de um outro? Então, a gente traz em forma de pergunta propostas, contribuições, e o paciente é que vai decidir o que é bom para a vida dele, o que serve para a vida dele e o que não serve. Pode passar, por favor. Então, eu coloquei aqui, eu separei transformação 1 e transformação 2. Então, vamos ver primeiro aqui transformação 1, que talvez fique mais didático a gente separar dessa maneira. Então, tem uma frase do Jung que é muito famosa, mas ninguém para entender o contexto. Então, vamos olhar o contexto inteiro dela agora. Ser normal é a meta ideal para os fracassados e todos os que ainda se encontram abaixo do nível geral de ajustamento. Então, vamos entender o que ele quer dizer com normal. Mas para pessoas cuja capacidade é bem superior à do homem médio, pessoas que nunca tiveram dificuldades em alcançar sucessos e cujas realizações sempre foram mais do que satisfatórias, para estas a ideia ou obrigação moral de não ser mais do que normal significa o próprio leito de Procusto. Isto é, o tédio mortal, insuportável, o inferno estéril, sem esperança. Então, aqui o Jung está falando o seguinte, que normal, o que ele está querendo dizer com normal? Normal é essa vida cotidiana que todos nós temos, que a sociedade, que o coletivo vai demandar da gente. Se você vive em sociedade, se você vive no Brasil, se você vive em São Paulo, capital,
você vai ter que lidar com responsabilidades e compromissos, você querendo ou não. A vida vai te chamar para isso. Esta é a normalidade. Aí tem até gente que fala, não é saudável estar adaptado à sociedade a qual nós vivemos. Tá, você vive em qual sociedade? Você vive na sociedade alternativa do Raul Seixas? Não, você vive nessa sociedade aqui. A tua vida é aqui. Então, se você não se adapta a isso, se você não trabalha, se você não estuda, se você não investe em você, se você não busca ter uma vida com qualidade, infelizmente, você não está adaptado à realidade. Porque a realidade, ela é imponderável. A realidade é algo com o qual nós não podemos negociar muitas vezes. Ninguém gosta de pagar imposto, mas a gente precisa pagar. Ninguém gosta de pagar, talvez, o condomínio, mas precisa pagar o condomínio. Então, são coisas na vida que a gente precisa fazer para que a gente possa obter o direito de ter a satisfação das coisas com as quais nós gostamos de ter. Então, a vida, ela vai envolver lidar com responsabilidade, lidar com limite, lidar com frustração. E é isto que o Jung chama de ser normal. E muita gente, infelizmente, não consegue. E aí, nós vamos trabalhar isso na terapia. Vamos trabalhar para que essa pessoa tenha recursos para estudar, para que ela tenha recursos para poder trabalhar, para que ela tenha recursos para poder educar os filhos. Às vezes não tem energia, não tem vontade, não tem motivação, tem uma ansiedade, tem uma depressão, tem uma insônia, tem algum aspecto ali, tem algum transtorno que traz prejuízo. Nós vamos trabalhar na psicoterapia, vamos trabalhar na análise para que ela possa ter esses recursos, de alguma maneira, para ela ter mais qualidade de vida, para que ela possa melhorar a saúde mental dela, para que ela possa ter uma vida melhor para ela mesma. Mas tem gente que está extremamente bem adaptada a tudo isso. Tem gente que trabalha, educa os filhos, estuda, consegue dar conta dos compromissos, das responsabilidades, mas a vida é um tédio. Tal como um leito de Procusto. O leito de Procusto, para quem nunca ouviu falar, Procusto é um personagem da mitologia grega que tem duas versões dele, que é muito interessante. O Procusto, numa versão, ele é um ladrão que fica no caminho em direção ao templo de Apolo. Então, quando as pessoas vão para o templo de Apolo, elas passam pelo Procusto. Procusto é um ladrão e ele rouba as pessoas e ainda por cima tem um sadismo nele ali, que é um leito que ele tem lá, que é de um tamanho específico. E se a pessoa for maior que o leito, ele corta as pernas da pessoa para ela caber dentro do leito. E se ela for menor que o leito, ele estica a perna da pessoa para ela caber dentro do leito. Então esse é o Procusto, personagem terrível aí da mitologia grega que faz com que as pessoas tenham que se encaixar ali. Ou então tem uma outra versão que é muito interessante. Essa é fantástica. Porque eu acho que isso vai lidar muito com o lado de simpatia que o brasileiro tem, né? O brasileiro é um povo muito simpático e pouco empático. Porque a simpatia é você dar para o outro aquilo que você acha que o outro merece. Não é dar para o outro aquilo que ele precisa. Isso é empatia. Empatia é estar com o outro no lugar do outro, do jeito que ele precisa, não do jeito que a gente quer. O brasileiro é muito simpático, pouco empático. E aí, o Procusto é, na verdade, nessa outra versão, um hospedeiro. Ele tem ali uma pousada e as pessoas a caminho do templo de Apolo, elas pousam lá na pousada, né? Comem, tomam banho e dormem lá. E o Procusto, com a melhor das intenções, né? Tem até gente que fala que o inferno está cheio de boas intenções. O Procusto, com a melhor das intenções, ele pega ali a pessoa e vai colocá-la no leito, que é o melhor leito, segundo ele. E aí ele vai esticar ou ele vai cortar as pernas ali da pessoa para que ela caiba dentro daquilo que é o melhor.
E aí a gente tem um monte de gente que a gente ouve por aí, mas você, ó, eu tô fazendo isso porque eu quero o seu bem. Eu tô fazendo isso porque eu quero o melhor para você. Quem falou que esse é o melhor pro outro? Tem algum áudio vazando? Se alguém puder desligar o microfone, por favor. Tem um áudio vazando. Obrigado. E aí a gente vê que essa coisa do melhor pro outro é o melhor para mim, né? É o meu leito de Procusto. E aí a vida, você pode estar tão bem adaptado a ela, né? Dar conta dela, né? E aí a vida fica um tédio, fica estéril, seca, sem esperança. Então tem gente que vai sofrer por não conseguir se adaptar e tem gente que vai sofrer por se adaptar demais. Então tem o excesso e tem a falta. Pode passar, por favor. Então, consequentemente, existem dois tipos de neurótico. Uns que adoecem pois são apenas normais e outros que estão doentes porque não conseguem tornar-se normais. Exigências e necessidades não são iguais para todos. O que para uns é salvação, para outros é prisão. Então não existe regra, não existe receita de bolo em psicologia. Cada psique é uma psique única e a gente vai ter que lidar com ela de maneira empática. Entender qual que é a dor de cada um. Não olhar o outro a partir do nosso ponto de vista, mas olhar para o outro do jeito que ele é. Pode passar, por favor. Então aqui é a transformação 2, que aí vai bater na nossa porta aqui, vai bater no nosso narcisismo aqui. Nós vamos ter que olhar para isso. A importância da relação entre terapeuta e paciente. O tratamento, para a psicologia analítica, para o Jung, o tratamento é produto da interação entre terapeuta e paciente. Ambos presentes como seres inteiros. Então, na psicologia analítica, a gente não está ali como uma tela de projeção em branco. A gente vai falar, a gente vai colocar as coisas, a gente vai ter reação, mas a gente tem que prestar atenção nisso tudo. Muitas vezes a personalidade do terapeuta, a do paciente também, é mais importante para o tratamento do que aquilo que ele diz ou pensa como fator de perturbação ou cura. Então, olha que importante aqui a personalidade do terapeuta. Ela é importante no tratamento. Mais do que o que você fala, mais do que o que você pensa. Quem você é, como que você lida com a sua vida fora dos seus atendimentos. Quem é você fora dos seus atendimentos? Como é que você lida com a sua vida? A maneira como você lida com a sua vida fora dos atendimentos vai aparecer dentro do atendimento, vai aparecer dentro do setting. Então é uma coisa para a gente pensar. Que às vezes a gente acha que ser psicólogo é uma coisa que está restrita apenas ao atendimento. Concordo. Quanto a gente está atendendo, a gente é psicólogo. Fora da sala de atendimento, a gente vai ser outra coisa. A gente vai fazer outras coisas da vida. Mas quem a gente é matéria-prima para você ser a psicóloga e o psicólogo que você vai ser, independente da abordagem, tá, gente? Isso aqui é um tema geral para o Jung. Então, quem você é vai aparecer no consultório. Eu lembro uma vez, eu estava num churrasco, e aí tinha uma colega lá, eu a conheci no dia, né, eu não a conhecia anteriormente, tava lá, né, pessoas e tudo mais, aí ela falou assim, olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa, ela falava, mas quando eu tô na frente do paciente, eu viro o Buda encarnado, ela falou aquilo, eu dei risada, né, aqui comigo, não falei para ela, né, mas esse virar o Buda encarnado, né, não é verdade, porque ela continua tendo a ansiedade dela, ela continua tendo que lidar com a ansiedade dela. E
A gente querer ser uma coisa que a gente é dentro do consultório não funciona. Porque a gente precisa aprender a lidar com a nossa ansiedade, a gente precisa aprender a lidar com a nossa sombra para poder ser quem a gente é. Eu não estou falando que ela não tem que ter ansiedade dela, ela tem a ansiedade dela e tudo bem. Mas querer negar isso é uma coisa muito complicada, porque quando você fala uma coisa e quer demonstrar uma outra totalmente oposta, é porque talvez você não está lidando muito bem com aquele conteúdo dentro de você, né? Então são coisas para a gente prestar atenção. Ela não tem que virar o Buda encarnado, ela tem que ser ela, do jeito que ela é. E talvez ela sendo ela do jeito que ela é, ela vai ter muito mais capacidade de ajudar o paciente do que se ela quiser transparecer uma coisa que ela não é. Pode passar, por favor. Essa é outra frase muito propagada aí nas mídias, nas redes sociais, que pode ficar fora do contexto. Então vamos ver o contexto inteiro agora aqui para a gente compreender a totalidade do que o Jung quis dizer com isso. O encontro de duas personalidades é como a mistura de duas substâncias químicas diferentes. No caso de se dar uma reação, ambas se transformam. Ambas. Em todo tratamento psíquico eficaz, o terapeuta exerce uma influência sobre o paciente. Influir é ser afetado. Nada adianta ao terapeuta querer se esquivar da influência do paciente envolto pelo halo do profissionalismo ou de autoridade paternal. Então não adianta a gente querer se colocar numa postura em que não, que minha contratransferência, ela não pode aparecer, vai aparecer, vai sair pelos teus poros. Não adianta você querer se esquivar dos teus afetos. Não adianta você querer se esquivar do inconsciente. Você vai ter que lidar com o inconsciente. Você vai ter que lidar com as tuas emoções. Você vai ter que aprender a lidar com elas. Senão você não vai ter capacidade para lidar com as emoções do outro. Lidar, gente, não significa a gente ser pessoas bem resolvidas, pessoas do bem, seres de luz, hashtag only good vibes, hashtag good vibes. Não, gente, isso não existe, isso é mentira. Isso é papo de gente, desses papas do autoconhecimento que nunca fizeram terapia ou que fogem de terapia e querem propor coisas distópicas que não existem, coisas ufanistas, né? Não existe só um lado de luz de vida. Existe um lado de sombra também na vida. Isso faz parte da vida. A tristeza faz parte da vida e a gente vai ter que lidar com ela. A dor faz parte da vida, a gente vai ter que lidar com ela. A doença faz parte da vida, a gente tem que lidar com ela. Não é só a alegria, não é só o amor, não são só as coisas boas da vida. Por isso que a gente sofre tanto. A gente sofre porque a gente não é educado para lidar com este lado mais feio da vida. A gente só é educado a cultivar as coisas boas da vida. Então, se a gente começar a olhar para esse outro lado mais feio da vida, a gente vai ganhar mais recurso para lidar com a nossa psique e, consequentemente, para lidar com a psique daquele outro que vai até o seu consultório buscar a sua ajuda profissional. Então, se você aprende a começar a olhar para os teus aspectos de sofrimento, para a sua sombra, para os teus complexos, você vai ganhar mais capacidade para lidar com o outro também, por consequência. Pode passar, por favor. Então, o paciente ele vai exercer uma influência inconscientemente sobre o terapeuta, provocando mudanças no seu inconsciente. A contratransferência é provocada pela transferência. Então, a transferência do paciente sobre a gente, das emoções dele, dos aspectos inconscientes dele, vai trazer uma reação na gente contra a transferência. Então, você vai ficar com raiva, você vai ficar triste, você vai ficar entediado, você vai ficar com sono, você vai ficar feliz, vai ficar muito interessado, vai ficar curioso. Cada paciente toca a gente de um jeito diferente.
e isso não é um problema. O problema é a gente não reconhecer que isso acontece. A contra-transferência faz parte, gente. A gente tem emoção, a gente tem afeto. Faz parte da vida. Se a gente quiser negar isso, aí é que entra o problema. Então a gente aceita que a gente tem emoção, que a gente tem afeto, que a gente pensa coisas, que a gente concorda, que a gente discorda. Então é importante a gente prestar atenção nisso tudo e ter consciência disso tudo. Na relação terapeuta-paciente, existem fatores irracionais que produzem transformações mútuas. Os dois vão ser afetados ali na relação, no vínculo terapêutico. Ao final, será decisiva a personalidade mais estável e forte. Então, olha que interessante que o Jung está falando. A personalidade mais estável e forte não é aquela que é a mais madura, não é aquela que é mais bem resolvida, não é aquela que é mais bonita, não é isso. A mais estável e forte é a mais constante, tá? Então, você vai ter que lidar com a sua psique. Você vai ter que lidar com as oscilações da sua psique. Por quê? Simplesmente nós temos oscilações. Então, se tem uma constância maior de um ambiente terapêutico, que é um ambiente em que predomina um lugar mais complicado, mais tenso, é isso que vai predominar ali. Então, a gente vai ter que olhar para tudo isso e saber como conduzir as sessões. Pode passar, por favor. Então, daqui a importância da gente fazer terapia. Jung criou a exigência de que todo terapeuta seja obrigatoriamente analisado. Tem colega que não faz terapia, tem colega que não faz análise, né? Então é complicado isso, né? Porque um psicólogo que não faz análise, que não faz terapia, como é que vai ficar o trabalho dele? Vai ficar um trabalho, com certeza, mais restrito. O terapeuta é parte do tratamento psíquico. Por este motivo, também está exposto a influências transformadoras. Se o terapeuta se fecha a esta influência, também perde a capacidade de influência sobre o paciente. Então, o nosso afeto, a nossa emoção, a nossa expressão, ela é importante para o paciente. Aquilo que a gente sente é importante para o paciente. Então, você querer fazer cara de paisagem, né, cara de samambaia, não adianta você querer se esconder. Você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções para que elas possam transparecer ali no atendimento, porque isso é ferramenta, isso é capacidade empática, isso é capacidade de estar com o outro. Então, a gente tem que lidar com as nossas emoções para lidar com as emoções do outro. Não adianta querer estudar, fazer faculdade, ler livro, fazer workshop, fazer especialização com a esperança de que você vai saber mais e aí, por saber mais, você vai ser melhor. Não. Você vai ter que lidar com você. Estudar é ótimo, é maravilhoso. Mas a gente precisa também lidar com a nossa emoção. O intelecto, o cognitivo, o conhecimento, a gente absorve no estudo. Agora, a vivência com o inconsciente, a vivência com as nossas emoções, é só na análise. E na supervisão também, né? Que depois tem a supervisão de caso clínico que a gente vai fazer também. Então, a gente precisa estar aberto à influência do paciente para que a nossa influência também esteja ali. Às vezes, nós seremos pessoas que iremos contribuir para que o outro se sinta mais fortalecido dentro ali do processo. A gente vai contribuir. Pode não ter intenção voluntária disso, mas é importante que você saiba que a tua presença faz diferença na vida daquela pessoa. Se a influência for apenas inconsciente, abre-se uma lacuna na consciência do terapeuta, que o impedirá de ver o paciente corretamente. Então, vamos lembrar do caso daquela paciente lá que tem aquela postura mais passiva diante da vida e elege inconscientemente alguém para que seja responsável por ela.
Vamos supor que eu começasse a me sentir responsável por ela, que eu tivesse que ter algum tipo de influência na vida dela, para trazer algum norte, trazer alguma luz, falar as verdades. Isso não existe, gente. Isso seria uma contratransferência paternalista, seria uma contratransferência de querer ser alguém mais importante do que o que ela precisa na vida dela. Ela precisa de um terapeuta que esteja ali com ela. Não de um terapeuta que seja pai dela, cuidador, namorado, marido, tutor, sei lá o que, né, dentro das fantasias dela. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. O terapeuta terá que superar suas resistências, vai ter que olhar para a tua sombra, vai ter que olhar para as tuas dificuldades. Como poderá educar se não foi a si mesmo educado? Esclarecer se estiver no escuro sobre si mesmo. Autoeducação. A exigência da fase da transformação exige que o terapeuta se transforme para ser capaz de transformar o paciente. Transformar o paciente, gente, não é transformar o paciente naquilo que a gente acha que é bom para ele. É transformar no sentido paciente olhar para ele e entender quem que é que ele deve ser. Entender qual que é o caminho de vida dele. Entender o que é que ele veio fazer nessa terra aqui. Entender o que é que ele deve assumir na vida dele, qual é a atitude que ele deve ter, quais são os sacrifícios que ele precisa fazer. Todos nós vamos ter que fazer algum tipo de renúncia. Tem gente que fala, tem dificuldade de dizer não. Então, talvez aí seja o início do seu caminho. Talvez você vai ter que dizer não para algumas situações, para algumas pessoas, para você ser quem você deve ser. Para você mesma, para você mesmo, para você ter saúde, para você ter qualidade de vida, para você viver a sua individuação, como o Jung coloca pra gente, né? Individuação é você ser quem você nasceu para ser. Não quem a sociedade espera que você seja, mas para você ser fiel ao seu caminho, da sua totalidade. Pode passar, por favor. Tem mais um? Acabou a apresentação? Tinha alguns links aí que eu queria mostrar, não vieram? Oi. Não. Oi. Desculpa, demorei para conseguir abrir meu áudio. Não, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se fazendo... Tá. Ih, peraí. Deixa eu dar uma olhada se é só na apresentação. Não, tá, ficou em branco mesmo, tá em branco a última. Pera, eu posso compartilhar aqui? Claro, por favor. Pera aí. Só um instantinho. Aqui. Bom, então aqui é o site do Instituto Freedom, que é um instituto junguiano. Nós temos cursos EAD lá, então você fala, mas eu ainda estou fazendo a graduação, não tem problema, nós temos cursos... Rangel. Oi? Não tá aparecendo a sua tela pra gente. Tá, obrigado, ainda bem que você falou, Patrícia, senão eu ia ficar falando aqui. Peraí, deixa eu ver se agora vai. Foi? Por enquanto, não. Deixa eu ver. E agora? Agora foi? Para mim não está aparecendo. Não sei se para os alunos. Deixa eu ver. Deixa eu tentar olhar aqui no celular. Acho que agora vai. Peraí. Compartilhar. Agora tá indo? Agora sim. Agora foi. Tá bom. Obrigado. Agora foi. Obrigado. Então, gente, ó, aqui é o site do Instituto Freedom, que é uma instituição junguiana. Nós temos cursos EAD
que você pode fazer a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Nós temos pós-graduação em psicologia analítica, pós-graduação em psicossomática e pós-graduação em arte-terapia. Também teremos um congresso online agora, que é o Freedom Day Global Edition, que terá palestrantes internacionais. São 35 palestras, eu também estou lá. Eu participo com a palestra Empatia e Psicoterapia Junguiana. Aqui tem o meu e-mail para quem quiser mandar perguntas, tirar dúvidas, e o meu Instagram aqui embaixo, Rangel Fabretti, psicólogo. Bom, eu encerro aqui a minha explanação, encerro aqui o meu compartilhamento. Muito obrigado, viu, professora Patrícia, por essa contribuição aqui no compartilhar. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. Isso mesmo. Então, primeiro, né, queria agradecer, professor, pela sua explanação, por tudo que você falou. Muito interessante de ouvir, principalmente acho que para a gente, para os nossos alunos, que pelo menos agora, né, já tivemos uma professora junguiana no quadro, mas hoje não temos, então acho que para eles é uma coisa que dificilmente eles teriam contato, né? Então, assim, acho fundamental porque você veio contribuir mesmo em algo que a gente não tem, né, condição, possibilidade. Bom, eu vou abrir para as perguntas, e aí eu queria, primeiro não sei se a professora Regina quer comentar alguma coisa, então vou falar para a Regina, e para o resto do pessoal, vocês podem ir levantando a mãozinha, que aí a gente vai chamando vocês para a gente organizar as perguntas, tudo bem? Vai lá, Regina. Obrigada, Rangel, de ter aceitado o convite. Nós ganhamos um presente no Dia do Psicólogo, né? Porque foi uma delícia te ouvir. Muito, muito gostoso mesmo. E eu tenho certeza que foi um ganho muito grande para os nossos alunos, exatamente por essa questão que a Patrícia acabou de partilhar, da gente estar com esse hiatozinho aí em relação à terapia junguiana, muito, muito gostoso. Parabéns, foi muito bom mesmo. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta, Rangel, que os alunos têm me feito com uma frequência bastante grande, que é em relação à questão do inconsciente coletivo, né, do Jung, em relação com a constelação familiar. O que o Jung e a constelação familiar têm em comum? Se existe alguma coisa em comum, e o que você pode trazer de contribuição nesse sentido para a gente? Bom, obrigado, professora Regina, obrigado, professora Patrícia. Eu diria que eu que ganhei o presente no Dia dos Psicólogos, que tive a oportunidade de estar aqui com vocês, né, compartilhando aqui, né, a teoria junguiana. Para mim é sempre um prazer, uma satisfação, ainda mais aqui, né, estando com você, né, com o João, né, com a professora Patrícia, foi uma satisfação mesmo. Bom, sinceramente, né, falar sobre esse assunto é um assunto tanto quanto delicado, porque eu sei do apreço, né, das pessoas em relação à constelação familiar, mas a gente sabe que a constelação familiar ela é uma técnica, ela é um sistema criado pelo Bert Hellinger, mas ela, de fato, ela não tem nada a ver com a psicologia analítica. Existem até pontos muito diferentes, né, em relação ao que o Bert Hellinger contempla em relação a mãe e pai e em relação à posição da psicologia analítica, né? A constelação familiar é um sistema, é uma técnica, né? E ela não tem nada a ver com psicologia analítica. Ela pode ter se inspirado, né? O Bert Hellinger pode ter se inspirado no pensamento junguiano, mas de fato não tem nada a ver, né? Ele faz um hibridismo ali com psicanálise freudiana, ele faz um hibridismo com rituais zulus que ele aprendeu,
no período em que ele morou na África, né? Então ele faz esse hibridismo aí, né? Do ritual Zulu, da psicologia analítica e da psicanálise, e cria lá o sistema dele lá de pensamento, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar, né? E aí é uma coisa que ele fala, que você tem que honrar o pai, honrar a mãe. Tem que colocá-los num nível hierárquico mais elevado. A psicologia analítica, ela vai falar que você tem que olhar para a sua vida, olhar para você, olhar para o seu caminho de individuação. E, de repente, você teve um pai abusivo. Você teve uma mãe ausente. Como é que fica a sua vida se você coloca um pai abusivo e uma mãe ausente como sendo superiores a você? Então são coisas para a gente pensar. E até uma vez eu lembro que eu falei isso para alguém, para um constelador, e ficou bravo comigo. Eu falei assim, porque pai e mãe não é um só, ainda bem, eu falei. Existem mães simbólicas, né, pais simbólicos ao longo da vida. Ele ficou bravo, falou, não, mãe é uma só. Tá bom, né? Então tá, né? Então, são coisas para a gente pensar, né? Bom, vamos ver dos alunos. Já vi que o Kaique levantou a mão. Então, Kaique, por favor, pode abrir seu áudio, compartilhar sua pergunta com a gente. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, professoras. Boa noite. Eu tenho uma pergunta que eu vejo muitas pessoas confundirem a psicologia de Jung com magia, com essas coisas assim. Como é que vocês lidam com isso? E também com tal qual a psicanálise também sofre muito com isso. Eu acho que já é um papo a ter superado pela psicanálise sobre a cientificidade dela, é um papo que os psicanalistas, sinceramente, eles superaram esse assunto, mas como vocês também lidam com essa questão da cientificidade? Carl Sagan criticou muito o Jung no livro Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Enfim, como é que vocês lidam com isso? Olha, Kaique, obrigado aqui por a sua pergunta. É importante, né, a gente ter esse espaço aqui para poder trazer um pouco mais de compreensão em relação ao que é psicologia analítica e o que não é psicologia analítica. Acho que essa pergunta da Regina foi ótima para abrirmos aqui. Agora você trazendo, né, esse aspecto importantíssimo, né, que é essa mistureba toda aí que as pessoas fazem com a psicologia do Jung. O Jung, em primeiro lugar, ele vai estudar os fenômenos da psique. E dentre os fenômenos da psique, a religião, o misticismo, são práticas humanas. Então, se são práticas humanas e o ser humano gasta tanto tempo com religião e com misticismo, é porque tem alguma coisa na psique humana que mobiliza o ser humano a ir de encontro com esses temas. E é isso que ele vai estudar. Ele vai estudar a relação que o ser humano tem com o sagrado, a relação que o ser humano tem com a ideia de Deus, com a ideia de sagrado. E ele vai falar do inconsciente. E ele vai falar, então, temos a ideia arquetípica de algo que é sagrado. E não necessariamente esse algo que é sagrado vai se configurar em uma prática religiosa ou vai se configurar em algum tipo de espiritualidade. Essa ideia de Deus para o Jung, ela pode aparecer, por exemplo, num time de futebol. Alguém que seja fanático pelo time, né? Pode aparecer na relação que alguém tenha com algum partido político, com alguma ideologia, e aí isso ter uma importância de algo sagrado, de algo muito importante. Ou então tem pessoas que acabam se colocando numa posição mais infantilizada e acabam sacralizando pai, mãe, marido, família. Então isso acontece também, né? Então são fenômenos da psique humana e é isso que a gente vai estudar.
E é muito importante a gente entender que psicologia é uma ciência, então a gente não pode ficar misturando psicologia com tarô, psicologia com astrologia, psicologia com pedras, né? Nada contra quem tem essas crenças, quem tem essas práticas, mas dentro do consultório, enquanto psicólogo, a gente não tem o direito de lançar mão destas práticas. Somente práticas embasadas em evidências científicas. Paty, você tá mutada. Você tá com um telefone. A louca. Gente, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Antônia. Bom, então a gente vai fazer mais 2 perguntas, uma da Antônia e uma do Leandro, e aí a gente encerra essa sessão de perguntas, tudo bem? Então vamos lá. Antônia Clenilza, por favor, pode fazer sua pergunta. Boa noite. Boa noite. Parabéns a todos os psicólogos, todos nós aí nesse dia especial. O meu não é uma pergunta, na verdade, pode até deixar para o final, porque eu estava fazendo as anotações dos slides. Eu gostaria de saber se no último slide que ele falou sobre quarta etapa, transformação 1, será possível repetir apenas uma parte que faltou, eu achei muito importante, que é o tópico que ele diz, consequentemente, existem 2 tipos de neuróticos. Uns que adoecem, pois são apenas normais, e faltou apenas eu complementar. Eu gosto muito de anotar, né, e faltou esse complemento. Se quiser deixar por último, para adiantar, né, que eu sei que o tempo é corrido, Tá. então vocês localizam aí, pode passar para a pergunta do colega. Tá bom, então, vamos lá, Eu agradeço. Boa noite, professora. Boa noite, Rangel, tudo bom? Boa noite. Deixa eu ver se eu entendi, assim, a psicologia de Jung, ela trabalha muito as crenças, né? Eu não digo só as crenças religiosas, tá? Eu digo as crenças daquilo que a gente nasce, cresce, tudo que a gente vê, a gente ouve, a gente conhece, a gente toca, a gente sente, né? A psicologia de Jung, ela é a mais adequada para a gente tratar crenças limitantes, ou existe uma outra linha de tratamento, vamos dizer assim? Bom, Leandro, a psicologia analítica, ela vai tratar a questão da totalidade do ser humano, da psique consciente e da psique inconsciente, né? O que hoje chamam de crenças limitantes, na psicologia analítica, vai receber o nome de complexos. E isso está ligado aos valores de cada um. Então, é muito importante a gente compreender a relação que as pessoas têm com os seus complexos, com os seus valores, com aquilo que elas atribuem grande importância, com aquilo que elas não dão importância nenhuma. Então, a psicologia analítica, ela nasce ali, né, já com o conceito de complexo muito bem arraigado, muito bem desenvolvido, e tanto é que é um complexo tão bem estabelecido cientificamente, que outras pessoas foram se inspirar no modelo junguiano de psique para poder fazer as suas teorias, para poder fazer as suas pesquisas. E hoje, quando a gente olha para as neurociências, é muito interessante, porque quando a gente vê as conexões neuronais, quando a gente vê as sinapses, a gente vê toda esta circuitação neuronal que está ligada a essa teoria dos complexos. Tá legal, muito obrigado. Bom, obrigada, Leandro, pela sua questão. Rangel, você quer passar para a Antônia ou também posso passar para ela em outro momento, se você achar mais adequado? Professor Patrícia, eu estou tranquilo, eu estou à disposição de vocês aqui, né? Então tá. Quando vocês quiserem, a gente vai até o tempo que for necessário, fica à vontade.
Bom, então vou pedir só para você fazer esse complemento aí, né, que a colega pediu, e aí a gente já vai se encaminhando para o encerramento. Tá bom. Deixa eu abrir aqui, então. Tá aparecendo a tela para vocês? Não. Quer que eu compartilhe? Ah, você pode, Patrícia, por favor? Posso. Talvez esteja Que mais aí eu fácil. acho que é melhor que não sai o seu. Acho que já está até na página que ela. Ela tinha falado, eu não lembro agora. Eu acho que é essa página, né, que você comentou. Ah, acho que é. É Aí isso ela tem mesmo. É aí mesmo, né? Isso. Aí eu não sei se ela tinha alguma pergunta para fazer em relação a isso. Não, na verdade, eu só estava querendo complementar nessa parte aí, é que eu estava anotando, na parte que fala assim, consequentemente, existem 2 tipos de neurônio. Continuando a transformação 1. Isso. Só um complemento. É no próximo slide, então. É no próximo, isso. Uhum. Só isso aí. Consequentemente, existem 2 tipos de neurótico. Uns que adoecem, pois são apenas normais, e outros que estão doentes porque não conseguem tornar-se normais, né? Então tem excesso e tem falta aí. Não conseguem tornar-se normais. Isso. Inclusive, bastante interessante esse ponto, né? Essa análise, assim. Principalmente porque acho que as pessoas chegam muito sempre com essa teoria, né? Chegam na terapia sempre com essa teoria da mudança, assim, muito pesada, assim, né? E é uma coisa bem interessante para a gente refletir. Bom, pessoal, são 8h30 agora, então acho que seria importante a gente já, né, se encaminhar para o encerramento. Eu queria mais uma vez agradecer muito ao Rangel, porque acho que, como a Regina falou, assim, mais do que para os alunos, essa semana também tem sido muito boa para a gente, porque é muito, nossa, assim, é fantástico a gente ouvir tantas pessoas diferentes, trazendo tantas contribuições interessantes e de coisas que, né, principalmente para mim, a psicologia analítica é uma coisa, né, mais distante, que eu também não tive muito na faculdade, então sempre tive a experiência de acompanhar uma banca de TCC o semestre passado, que também eu fiquei, tipo, né, super empolgada, assim, achando super interessante. Então, muito obrigada mesmo. Eu estou falando, né, em meu nome, mas acho que de todo, enfim, em nome de todos os alunos e alunas também. E, enfim, também queria agradecer aos alunos, ao público externo, que, né, tem bastante gente também de fora que está participando. E é isso, Rê. Angel, mais uma vez, obrigada. Eu acho lamentável, né, que as graduações tenham essa falha, né, com o Jung. Eu, na minha graduação, também tive pouquíssimo, e eu acho que isso é um leque que a gente tem de possibilidades para mostrar para os alunos, realmente, nesse momento, nessa semana que é tão importante para nós, essas possibilidades de atuação de um tema tão fascinante, né, Rangel, e tão gostoso. É muito gostoso ouvir falar de Jung, né? É prazeroso, e os alunos acabam tendo essa muito pouco, né? Muito rápido. Então, essa possibilidade, e acho que a gente pode estender até o convite para outras ocasiões, porque foi tudo muito rápido, né? Eu acho que você tem muita coisa bacana para falar. Obrigado, Rangel, de ter aceitado o nosso convite tão prontamente. E foi um prazer enorme para a gente. A Anhanguera Belenzinho agradece pela sua prontidão aí de nos atender de forma tão afetuosa. Puxa vida, eu quem agradeço mesmo, né, a oportunidade, o convite, foi muito prazeroso estar aqui com vocês, né? Agradeço a professora Patrícia, agradeço a professora Regina, né, professor João Carlos, né? Muito obrigado, né, às alunas, aos alunos que estiveram aqui conosco,
E é sempre um prazer, né, compartilhar a teoria junguiana, né? Então, podem me chamar mais vezes, né, que eu estarei à disposição. Muito obrigado mesmo. Bom, que bom, porque você será chamado. Não pode falar essas coisas para gente. Enfim, bom, né? Agora nós temos que retomar aí a nossa aula, que a gente também está com o cronograma bem apertado. Então, novamente, só queria agradecer e encerrar aqui esse momento, né? E aí, só dizendo então para os alunos que daqui 15, 20 minutinhos a gente inicia lá as nossas disciplinas, né? A gente faz um intervalo agora e já inicia as nossas disciplinas depois. Tudo bem? Alguém quer falar? Professora? Oi. Desculpa te interromper, é que eu tô com uma dúvida para fazer uma pergunta para o Rangel. Tá. Você pode pegar, ele passou o contato dele, você poderia pegar, por favor, e aí você envia né, você envia para ele via Instagram ou e-mail e tal, porque agora, né, a gente realmente precisa encerrar por conta do tempo e tudo mais. Desculpa. Tá bom, professora. Fazer até essa intervenção através pode mandar para mim, ou pode Isso, pode mandar para a gente também, a gente encaminha para ele, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom, então, gente. Até mais, então, tá? Uma boa noite para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa aula, boa noite, bom trabalho. boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada pela palestra. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada pela palestra. Parabéns aos psicólogos.